Aikakiritama, Inuatama, Verano, Itana, Aritama, Ruaya, Manu, Tatana, Cultura e Mimiua, Sani, Matini e Apanha Purashita num ritual. Eu moro na cidade. Esta cidade também é nossa aldeia. Não apagamos nossa cultura ancestral? Vem, homem branco, vamos dançar o nosso ritual. Sou Márcia Huayna Cambeba, sou do povo Omágua Cambeba, do Alto Solimões, Amazonas. E vou falar um pouco como era a aldeia que eu nasci. Eu nasci numa aldeia chamada Belém dos Solimões, aldeia Ticuna, o povo Ticuna. Nasci em 1979, vou dizer aqui a minha idade, né? Tenho 37 anos. E na época que eu nasci, eu lembro muito de Belém dos Solimões, as casas de madeira e palha. Havia construção de alvenaria, havia apenas a escola, que era a escola que as crianças indígenas ticuna estudavam. A casa do padre, né, que Frei Arsenio Capuchinho. Quando ele chega na aldeia Belém dos Solimões, ele encontra o povo ticuna dessa aldeia sendo praticamente escravizado pelos comerciantes, que a gente chamava de regatão, né? Na época ainda pegando a questão da borracha, né? Pegou esse. Então tinha um senhor chamado Jordão, que ele fazia os ticunas plantarem sua roça. Ele comprava esse produto dos ticuna, mas meio que escravizava, porque o ticuna nunca deixava de dever o Jordão, né? Quando o Frei Arsenio chega na aldeia, ele tira o ticuna desse processo de escravidão pelo comércio. E Frei Arsenio começa todo um trabalho com o ticuna, uma estruturação da aldeia, aí chega a escola, aí vem a presença da FUNAI, né, que já estava lá, cria um posto, outra construção de alvenaria, o CESP, que a gente chamava, né, que era o posto de saúde indígena. Desde que eu me lembro, ainda menina, sempre teve na aldeia Belém dos Solimões o CESP. E ele começa a trabalhar com ticuna, o que hoje é importantíssimo para eles, o dicionário na língua ticuna. Eles têm um dicionário imenso de palavras na língua. Ticuna fala ticuna, o tronco é ticuna mesmo. Muito bonita a fala ticuna, acho lindo, mas minha geração é cambeba. Cambeba é um povo que fala tronco tupi. Tem toda uma cultura diferenciada do ticuna. Eu sou Daniel Munduruku, sou pertencente ao povo Munduruku do estado do Pará, onde eu tive toda a minha infância e parte da minha adolescência, e atualmente moro no estado de São Paulo, já há alguns anos, mas precisamente na cidade de Lorena, que é no interior, no Vale do Paraíba, aqui de São Paulo. Tendo nascido e vivido dentro de uma comunidade indígena, na minha infância principalmente, eu pude experimentar um modelo de vida, um jeito de viver que em muito difere, claro, do jeito da cidade, né? A gente, numa aldeia, sempre tem uma liberdade muito grande, porque o território que meu povo vive é um território relativamente grande e a gente sempre tinha a oportunidade de ficar muito à vontade nele, né? Correr, subir na árvore, nadar no rio, né? Brincar, de caçar pequenos animais e tudo mais. Tudo uma vida, digamos, muito, muito simples e muito livre, né? Ao mesmo tempo. Liberdade é a possibilidade de eu ser eu mesmo, né? De poder expressar o que eu sou através do meu corpo, principalmente, mas também através das minhas crenças, das minhas atitudes, das coisas que eu aprendo, né? Disso tudo me torna uma pessoa livre. Meu nome é Ailton Krenak, esse não é o meu sobrenome, é a etnia, né, Krenak. E
É muito comum as pessoas de lá da nossa aldeia serem identificadas com o nome do povo, né? Eu nasci numa região de Minas Gerais que já é divisa com o Espírito Santo, no médio Rio Doce. O Rio Doce é um berço assim dos Krenaks desde o final do século XIX, onde a gente ficou refugiado diante da ocupação que teve da floresta daquela região, uma grande extensão de floresta que foi devastada no final do século XIX, e o povo indígena que vivia naquela floresta foi sendo empurrado para a beira do rio. O Rio Doce, para os Krenak, é um berçário, é o último refúgio dos Krenak. E nós estamos sendo acossados no último reduto, onde a gente ainda podia beber água, pescar, caçar e ter alguma, digamos, ecologia humana, né? Porque do jeito que eles fizeram com o rio agora, a gente tem um organismo morto atravessando aquela região por 800 quilômetros. E isso deixa os Krenak em suspenso sobre o que nós vamos fazer com o nosso futuro, entendeu? Eu sou cambeba e nasci numa aldeia ticuna. E me criei na aldeia ticuna, fiquei com eles até 8 anos de idade. E saí da aldeia, mas sempre voltava lá. E cada vez que eu voltava na aldeia Belém de Solimões, eu via que algo havia se transformado. E a paisagem da aldeia Belém de Solimões, ela foi passando por modificações. Aquela rua que antes era de barro foi ganhando asfalto. As casas que eram só palha e madeira, paxiúba, porque eu nasci numa casa de paxiúba. A casa que eu cresci, que eu tenho na minha memória, é palha, cercada com as paredes de madeira e o assoalho de paxiúba. E é interessante esse processo de transformação, porque a cultura é cíclica, né? E nós estamos no século XXI, então eu sinto que as transformações elas vão ocorrendo conforme o tempo vai avançando e a necessidade também. A cultura é um rio, né? Eu sempre fui um jovem, uma criança e um jovem muito curioso, né? E tinha uma vontade muito grande de aprender mais, de conhecer mais. É claro que quando me tornei um adulto, e no meu povo a gente se torna adulto por volta dos 15 anos, eu tinha a possibilidade de ficar lá, permanecer lá, casar, fazer uma família, e tive a oportunidade de dar continuidade à minha formação escolar, e foi isso que eu decidi fazer, né? Na verdade, de continuar meus estudos. Isso me obrigou a deixar a minha região, a minha aldeia, ir para um centro maior para frequentar a escola e, posteriormente, para um centro ainda maior, até que eu cheguei em São Paulo, né? Para concluir a minha faculdade e, enfim, aí começar uma vida profissional, né? Eu, nascido dentro de uma comunidade em que nós não tínhamos acesso a livros ou a literatura, claro que eu me acostumei a viver muito fantasiosamente, né? Criando as minhas histórias na minha cabeça, procurando encontrar espaços na minha cabeça para produzir essas histórias. Mas, por força da minha formação, eu tive que ter esse contato com a literatura. Por força da minha escolha profissional de ser um professor, eu tive que entrar em contato com as crianças e jovens. Por conta disso, eu me vi obrigado a ler mais, né, a estudar mais. E, posteriormente, eu descobri que, além de usar os livros para educar, eu podia também contar histórias para as pessoas. Então, eu comecei a ser um contador de histórias. Eu quis levar um pouco do conhecimento do meu povo através da contação de história e, posteriormente, eu descobri que essas histórias podiam ser escritas. Então, aí nasceu, basicamente, o escritor, né? Basicamente, a pessoa que eu sou hoje, assim, na produção literária. Se eu escrever uma literatura que conta o que os mineiros fizeram com os Krenak, com os nossos antepassados botocudos, com a nossa paisagem, com as nossas montanhas,
e o golpe de morte que eles deram num rio com extensão de 800 quilômetros, muito provavelmente nenhuma editora vai me publicar em Minas Gerais. Mas é interessante porque um livrinho que eu estava exibindo hoje tem um pós-fácil da publicação que foi feita lá na Áustria, onde o autor diz que a literatura que os índios estão fazendo na América Latina, ele não fala só do Brasil, ele disse que essa literatura é literatura universal. É bacana a gente contar a história dos nossos antepassados. É comovente contar uma história bonita. Todo mundo quer ouvir uma história bonita. Mas quem é que quer escutar uma história dura, real, do que nós estamos vivendo hoje? Né? Como é que a gente vai emoldurar essa história? Como é que a gente vai fazê-la ser agradável? Como que a gente vai puxar o interesse de alguém por essa literatura? Me parece que uma das maneiras é fazendo literatura. É natural, na cultura indígena, a presença dos mais velhos, a valorização dos mais velhos numa aldeia. A sabedoria que vem dos nossos anciões, que são os detentores do conhecimento, que são os guardiões dos saberes ancestrais e que, desde o século XVI até hoje, ainda, mesmo com o avanço, como eu falei, da modernidade, que chega nas aldeias, ainda temos a oralidade. O conhecimento repassado através da oralidade é muito importante. E isso não pode se perder. Então, na aldeia Cambeba, as crianças, às 6 horas da tarde, elas sentam próximo aos mais velhos e vão ouvir as narrativas. Vão ouvir muito do seu povo, como era, como faziam, a resistência deles para hoje eles estarem ali, todo o processo de sair daqui, ir para ali, mudando de lugar para salvar sua própria vida, fugindo dos perigos, dos empecilhos, fugindo até mesmo desse processo de escravidão que muitos povos foram submetidos. Eu sempre leio para me tornar uma pessoa melhor. Eu busco as minhas leituras, o meu critério de escolher as leituras que eu faço é um pouco isso, de no que aquele livro, aquele objeto, ele vai me ajudar a me tornar um ser humano melhor, né? Portanto, quase sempre são leituras que têm a ver com formação intelectual, tem a ver com formação sentimental, né, do espírito da gente. E quando eu escrevo, eu busco a mesma coisa nas pessoas, né? Quero procurar cantos na cabeça das pessoas, no coração das pessoas, para que a mensagem que eu transmito ali, de paz, de encontro, de compartilhamento, de pertencimento, que isso possa caber no coração, na mente das pessoas. E elas criam uma consciência melhor de pertencimento a esse planeta, né? Ao planeta que a gente vive, a nossa casa comum, a nossa canoa, sei lá, como quiserem chamar. Mas o fato é que a gente está nele, nesse lugar. Nós não estamos em outro, né? E é nesse lugar que a gente tem que procurar ser feliz. Então eles me perguntam, você é um escritor? Bom, se escritor faz isso que eu faço, então eu estou quase sendo um escritor. Para povos que são de origem sem escrita, de tradição oral, fazer uma travessia para esse mundo da escrita, só isso já é um épico. E ele deve ocultar trilhas insondáveis de alienação dessas identidades até chegar nesse patamar da escrita e lidar com esse recurso da escrita com familiaridade. No Seringal, nasci na Uca Sagrada. Na mata, por tempos vivi.
Na terra dos povos indígenas, Suaina, filha da mãe Araci. Minha casa era feita de palha, simples na aldeia cresci, na lembrança que eu trago agora de um lugar que eu nunca esqueci. Meu canto era bem diferente, cantava na língua tupi. Hoje meu canto guerreiro se une aos Cambeba, aos Tembé, aos Guarani. Eu costumo dizer que eu nasci índio por uma bênção do universo, né? Mas quando eu quis atuar na sociedade, eu escolhi ser professor, né? E por entender que o professor é aquele que professa uma crença no ser humano. Eu, na minha atuação humana, minha atuação profissional, eu tenho procurado alertar as pessoas para isso, né? De que eu acredito na possibilidade de a gente ser humano, de fato, de verdade, não apenas no discurso, né? Mas na atitude. E é isso que eu busco. Amém.